O texto desta noite está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, começando com o versículo 5. Esse texto foi lido hoje de manhã, por ocasião da pregação, quando o reverendo Diogo Croce pregou hoje de manhã, e nós vamos ler o mesmo texto. Ele começou, eu quero encerrar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nesses dias quando nós estamos falando sobre comunicando a nossa fé. O que é que nós cremos? E aqui hoje é uma palavra de Deus ao nosso coração, ao seu coração e ao meu coração. Versículo 5, Atos capítulo 4, versículo 5, nós lemos assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Senhor, aqui está a tua palavra lida. Aplica essa palavra agora no nosso coração. Espírito Santo, tu que sondas e conheces todas as coisas, aqui nós nos colocamos nas tuas mãos. Traga a nossa mente agora, Pai Santo, em casa, no carro, aqui no drive-in, aonde estejamos. Traga a nossa mente cativa à tua palavra e ministre com poder essa palavra no nosso coração. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém e amém. Lembrando que nós estamos numa série pregando sobre comunicando nossa fé. Domingo passado, o reverendo Emerson, patriota, e o reverendo Leonardo Mendes, eles ministraram sobre esse tema, lembrando especialmente o privilégio do mensageiro. Hoje de manhã, o reverendo Diogo Croce, ele falou baseado no texto que eu acabei de ler, especialmente focando aí a mensagem, esse tema extraordinário que nós estamos abordando hoje, o precioso nome de Jesus. E eu tenho alegria de, baseado nesse texto, nesse momento, lembrar aqui algumas verdades profundamente importantes, urgentes no nosso coração. Só lembrando aí de manhã, quando o pastor Diogo, ele pregou, ele falou que nós somos, do que nós somos salvos. Ele abordou isso, do que nós somos salvos. Ele abordou alguns aspectos interessantes. Ele falou que nós somos salvos da morte, do pecado, do diabo, da lei. E de maneira muito clara ele apresentou que quando nós estamos em Cristo, todas essas coisas ficaram dominadas, estão no passado. E eu quero exatamente agora, quando estamos pensando no precioso nome de Jesus, lembrar o versículo 12, quando ali Pedro e João, que estavam diante do Sinédrio, e todo o contexto do texto que eu li,
houve um diálogo, porque eles estavam sendo interrogados. E nós sabemos que o Sinédrio era o Supremo Tribunal superior daquela época, formado por 71 homens, um dos mais homens capacitados, toda a linhagem sacerdotal, todos eles faziam sacerdotes, sumo sacerdote, e muitos homens temíveis daquela época compunham esse Sinédrio. E é diante desse Sinédrio que Pedro e João, aqueles homens cheios do Espírito Santo, aqueles homens, como diz o texto, e Pedro cheio do Espírito Santo, ali estava inundado do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: e não há salvação, em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Irmãos e irmãs, nós somos livres, fomos alcançados pela bondade graciosa do Senhor Jesus Cristo, e diante desse nome nós nos rendemos em adoração e sabemos que esse nome pode todas as coisas. Em 1977, na cidade de Cambridge, na Inglaterra, um dos grandes centros acadêmicos do mundo, um scholar dessa grande universidade chamado John Hick, ele editou um livro. Vários autores escreveram com o seguinte título: O Mito do Deus Encarnado. E foi uma grande bomba no mundo teológico, para as igrejas do mundo inteiro. Como que esses homens puderam gastar o tempo para negar a divindade do Senhor Jesus Cristo, para negar a encarnação, para negar a Trindade, que são doutrinas básicas da fé cristã. Se nós eliminarmos a doutrina da encarnação, se nós eliminarmos a divindade de Cristo, se nós eliminarmos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus triuno, um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nós não temos mais o que pregar. Ainda que Deus tem em todos os tempos, todos os lugares, homens que Ele pode levantar, e de repente Ele levanta em 6 semanas, Ele levanta um homem usado por Deus, que editou um livro, rebatendo este livro em 6 semanas, quando ele escreveu um livro, A Verdade do Deus Encarnado. Michael Grimm, que escreveu este livro, ele traz essa preciosidade. Na verdade, ele traz à tona, ele vem falar o que foi dito naquele dia perante o Sinédrio, que não existe nem no céu e nem na terra nenhum outro nome que importa que sejamos salvos, a não ser o precioso nome de Jesus. E essa tem sido a mensagem, essa é a mensagem que nós cremos, esse é o nome que nós pregamos, essa é a mensagem da redenção, Jesus Cristo. E nesta noite, se de manhã nós vimos do que na verdade nós somos, do que nós somos livres, eu quero nesta noite apresentar para que nós somos salvos. Para que nós somos salvos? Eu quero começar dizendo, em primeiro lugar, nós somos salvos para anunciar as boas novas de salvação. Para que nós fomos salvos? Deus nos salvou para quê? E aqui há uma trilogia bíblica, há uma trilogia da teologia do Novo Testamento, que nós encontramos na Bíblia, para dizer sobre essa grande importância. Por que nós somos salvos? Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Há um motivo por que você foi salvo. E se nós não entendemos isso muito bem, os anos da nossa vida podem passar, como alguém diz, as coisas podem passar entre os nossos dedos. Os anos vão se passando e nós não cumprimos a nossa tarefa. Então, em primeiro lugar, para anunciar as boas novas da salvação. Os anjos, segundo a Bíblia, quiseram anunciar as boas novas da salvação, mas diz o texto que aprove Deus,
que nós, os homens, você e eu, fôssemos separados e escolhidos para anunciar a boa salvação, as boas novas de salvação. E a trilogia do Novo Testamento, a teologia bíblica desta verdade, nós encontramos em três textos chaves do Novo Testamento. O primeiro, o que nós chamamos da Grande Comissão. Quem é que deu a Grande Comissão? A Grande Comissão nos foi dada por Jesus Cristo. Foi Jesus que falou sobre isso. Foi Jesus que deixou esse recado. Foi Jesus que treinou aqueles que se converteram, aqueles que o seguiram. E essa mensagem começou lá e ela perdura até os nossos dias. E quando lemos Mateus no capítulo 28, os versículos 19 e 20, nesse maravilhoso texto tão conhecido, nós lemos quando Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. É uma missão no mundo inteiro. A igreja tem uma responsabilidade global. A nossa tarefa, ela é internacional. Começa aqui onde nós estamos, mas ela tem o mundo inteiro como seu alvo e a sua meta. E diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Jesus aqui usa uma expressão muito interessante, é pantataetene no grego. Para todas as tribos, todas as raças, todos os lugares, sem exceção. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos e irmãs, prestem atenção nesse momento. Nós não somos salvos para nos tornarmos mobília na igreja. Nós não somos salvos para apenas fazermos parte de um grupo de pessoas que creem na mesma coisa. Nós somos salvos porque nós recebemos, nós herdamos. O Senhor nos comissionou com uma mensagem que só a igreja tem, ninguém mais tem, só a igreja. E se nós nos calarmos, como que esta mensagem poderá chegar ao nosso vizinho, ao nosso parente, à nossa cidade, ao nosso estado, à nossa nação e às demais nações do mundo? Este é o grande desafio que Jesus deixa para cada um de nós. Fomos salvos, somos salvos. Para que somos salvos? Para anunciarmos as boas novas. Nós estamos nessa semana, começou semana passada, na Semana do Lar de Paz. Nossa igreja está numa campanha, vocês ouviram aqui, através do reverendo Emerson. Nossas células, nós recebemos pessoas novas, amigos e parentes, todos nós convidamos. Eu convidei pessoas que estavam na minha célula, na quinta-feira à noite, online, cada um na sua casa. Por quê? Porque é uma mensagem deixada. Eu fui salvo para isso. Eu não fui salvo só para cantar. É maravilhoso cantar, é bonito cantar. Edifica o nosso coração quando os outros cantam e quando nós ouvimos e cantamos. Mas nós fomos salvos. Nós fomos salvos para quê? Para anunciar aos outros as boas novas do Evangelho. Em segundo lugar, irmão, o segundo texto está nas últimas palavras que Jesus Cristo deixou antes de ser assunto aos céus. É impressionante isso. Por que Jesus, antes de subir, todo mundo estava olhando para Jesus, ele ia subir. Por que ele volta a dizer e dando esse mesmo recado? E quando ele acabou de dizer: mas recebereis poder, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar do meu nome, tanto aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Por que Jesus disse isso? E ele falou isso, e depois eles viram quando Jesus começou a subir, e foi subindo, e foi subindo, e todos ali estavam olhando. Paulo diz que cerca de 500 irmãos estavam reunidos lá no monte das bem-aventuranças, na melhor dizendo, lá no monte
aonde ele estava. E lá no monte, ele desapareceu entre as nuvens, porque Jesus deixou um recado para a sua igreja: vocês vão receber o poder, vocês já têm a graça. Eu já morri na cruz, Jesus já estava ali ressuscitado, eu já paguei o preço do pecado de cada um de vocês. Agora eu vou dar poder para vocês, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sem esse poder, sem a manifestação do Espírito Santo, nós não temos o que pregar, nem o que dizer. E ele falou isso e subiu às alturas. Que coisa maravilhosa. Irmãos, a mensagem daquele que é salvo. E quando nós nos acomodamos, nós sentamos, quando nós vivemos apenas uma religião, pode ser uma religião evangélica, e nós estamos apenas vivendo a nossa vida, não estamos nos importando com ninguém, nós estamos esquecendo o porquê nós somos salvos. Nós estamos falando aqui, irmãos, do conteúdo da mensagem. Jesus deixou uma mensagem, e essa mensagem tem que continuar sendo anunciada através de você e através de mim. E Jesus ali, ele fala então do segredo, Jesus fala ali de uma ação extraordinária, Jesus fala de um plano, ele usa esse tripé, e ele sobe às alturas. Mas não só Jesus disse, tanto em Mateus, quando ali, no momento da sua ascensão, mas mais tarde, o apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículos 9 e 10. Pedro, ele não poderia deixar, não só naquele dia, diante do Sinédrio, capítulo 4, cheio do Espírito Santo, ele anuncia esta verdade, mas ele escreve agora para os irmãos dispersos, ele escreve na sua primeira carta, epístola, capítulo 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz, vocês são tudo isso para uma coisa, vocês são salvos para fim de proclamardes as virtudes de Jesus, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10 completa essa ideia. Vós sim que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. Irmãos, que coisa maravilhosa, que mensagem. Nós somos salvos. Por que nós somos salvos? Para que nós somos salvos? Nós somos salvos para então anunciar as boas novas que liberta o coração. E você que faz parte da Igreja Central, nessa campanha do Lar de Paz, você tem que convidar alguém. Ao convidar alguém, você está anunciando a essa pessoa a mensagem poderosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós somos salvos, irmãos, para testemunhar com ousadia. Para testemunhar com ousadia. A mensagem é de Jesus, o testemunho é nosso. Eu testemunho quando na verdade eu vivo uma vida encharcada desses princípios do ensino da palavra de Deus no meu cotidiano, no trabalho, na família, nos meus relacionamentos, porque nós estamos cercados de muitas pessoas. Amanhã, mesmo nesse tempo da pandemia, comércio fechado, mas certamente você não vai ficar preso dentro de casa. Você vai a algum lugar, você vai se encontrar com alguém. E ali é a grande oportunidade, com a nossa vida, com o modo de viver, com a maneira de falar, com aquilo que nós cremos dentro do nosso coração. À medida que nós vamos dialogando com as pessoas, como nós nos reagimos diante de toda a situação que está ao nosso redor, nós aprendemos e nós estamos dando e nós estamos testemunhando. E aqui, na verdade, nós, no nome de Jesus, fomos salvos para testemunharmos com ousadia. Olha o versículo 19 do capítulo 4. Qual foi a atitude de Pedro e João perante o Sinédrio? Versículo 19, veja a ousadia dos homens. Mas Pedro e João, Atos 4:19, mas Pedro e João lhes responderam. Ali estavam aqueles 70
e um homens que tinham todo o poder aqui na terra. Mas esses dois homens, eles estavam revestidos de um poder celestial, um poder eterno do Pai, que Jesus havia lhes dado. E eles responderam: julgai, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Como nós podemos fazer isso? Não conseguimos fazer assim, é impossível para nós. E no versículo 20 ele diz: pois não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e das coisas que nós vimos. Que testemunho eloquente, maravilhoso, poderoso, transformador da vida desses homens diante daquele sinédrio, daqueles homens poderosos daquela época. E aqui está a característica do verdadeiro cristão. Ele é de Jesus aonde quer que ele esteja. Ele é Jesus em qualquer profissão. A profissão não pode tomar o lugar da minha fé, e ali eu ser apenas um profissional. Nós, não importa a profissão que Deus nos deu, o que nós fazemos é para nossa sobrevivência. Mas o que nós somos é filhos de Deus, servos de Deus, homens e mulheres. Seja professor universitário, seja advogado, seja médico, seja juiz, seja motorista de ônibus, seja manicure, não importa, seja professor numa sala de aula, não seja diretor de colégio, não importa, seja uma pessoa que cuida de coisas mais simples, não importa. O que eu faço é para o meu sustento nesta vida muito curta. Mas ali eu sou uma testemunha vibrante do Evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo. E sabe por que infelizmente a igreja ainda não dominou o mundo inteiro, o Evangelho não chegou em todas as partes, e a igreja ela está se multiplicando, Europa, Estados Unidos, na Ásia, em todos os lugares ainda, é porque infelizmente nós perdemos o fogo do testemunho. Essa unção que é dada pelo Espírito Santo tem sido abafada no coração da igreja. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, não podemos permitir que isso aconteça conosco. Aonde Deus nos colocou, aonde nós estivermos, o que nós vamos fazer? Nós temos que revelar quem Jesus é na nossa vida. Atos, no capítulo 8, conta uma história extraordinária, maravilhosa. Atos 8. Nos ensina, eu abri o texto, Atos 8, começando com o versículo número 30, fala do testemunho vibrante de um evangelista, de um servo de Deus, na época da igreja primitiva. O nome dele era Filipe. E no versículo 30, ele era um homem tão sintonizado, que ele estava muito ocupado em Samaria. Ele teve que sair de Jerusalém por causa da perseguição da igreja. Todos tiveram que sair, com exceção os apóstolos. E ele foi levando aquilo que ele cria, dando testemunho do poder de Deus no seu coração. E ele estava fazendo isso na região de Samaria. E diz que o anjo do Senhor veio e falou com ele: olha, Filipe, está descendo uma pessoa importante. Na verdade, está descendo o ministro da fazenda da Etiópia. Estava em Jerusalém, está indo embora para casa. Ele vai passar por um caminho aqui perto. Quer que você vá para lá, Filipe? E Filipe não resistiu, porque ele era um homem conectado com o poder de Deus. E diz então o versículo 30, correndo Filipe foi, viu ali uma carruagem e ouviu alguém lendo o profeta Isaías. E diz o texto que ele aproximou daquele carro. E ele faz uma pergunta: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, o eunuco: como poderei entender se alguém não me explicar? E diz o texto, e o eunuco convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. E na sua humilhação não negaram justiça, nem quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra
a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te, que me expliques a quem se refere o profeta. Eu sei que eu estou lendo aqui o profeta, mas quem é este que foi levado ao matadouro? Quem é ele? Ele fala de si ou ele fala de outra pessoa? E olha só, irmãos, aqui está o testemunho ousado. É por isso que você foi salvo e eu fui salvo. Nós somos salvos para isso. E disse Filipe, então, começou a explicar por esta passagem da Escritura e anunciou-lhe a Jesus Cristo. Ele começou falando da velha lei, ele começou falando do Velho Testamento, ele trouxe o Velho Testamento, mas ele transportou para o Novo Testamento, para Cristo Jesus, para uma nova época. O único que pode salvar, o precioso nome de Jesus. Não há salvação em outro nome a não ser o nome do Senhor Jesus. E viram água. A palavra de Filipe, o testemunho dele foi tão vibrante que ele viu água, ele disse: eu quero ser batizado. E o restante do texto diz, Filipe perguntou: mas escuta, mas eu vou batizar por quê? Você tem que declarar a sua fé. Quem é Jesus para você? E certamente ele disse: Jesus é o meu pastor, o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. E Filipe: agora eu posso te batizar. E eles pararam o carro, e naquele exato momento, na beira do caminho, ele indo, aquele eunuco etíope indo para a Etiópia, Filipe o batiza como novo cristão. O evangelho entrou poderosamente em toda a África. Meus irmãos, aqui está. Nós somos salvos, fomos salvos para testemunharmos do poder de Deus com ousadia, Mas aqui é um terceiro aspecto maravilhoso. Não é só apenas para nós anunciarmos as boas novas. Isso é muito importante, temos que fazer isso. Não apenas para testemunharmos, é muito importante, precisamos fazer isso. Mas não é só isso. Mas em terceiro lugar, para servir o reino de Deus com alegria. Eu fui salvo para servir o reino de Deus. Por isso é importante a igreja. Se não fosse isso, não precisava ter igreja. Cada um de nós éramos salvos na nossa casa, a gente vivia a nossa vida e ficávamos por isso, no mundo inteiro. Mas Jesus criou a sua igreja. Ele disse lá em Mateus: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós somos chamados, salvos para servir o reino com alegria. Sabe quem fez isso? Quero lembrar nesse momento o testemunho de Ana. Quando lemos lá em 1 Samuel, nós temos o grande testemunho de Ana. 1 Samuel no versículo 11. Essa mulher entendeu isso. Ela deixa esse exemplo. Quando ela diz o seguinte, fez um voto. 1 Samuel 1:11. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que Ana está dizendo? Ana, nessa convivência com o Senhor, ela pega o que ela tinha de melhor, o único filho. Ela chorava porque ela é estéril, ela chorava porque ela não podia conceber filho algum, e ela busca o Senhor em oração. E quando Deus concede esse filho, homem Samuel, o que ela faz? Ela diz: Senhor, eu vou entregar para ti. E quando nasceu aquele menino, ela leva e apresenta ao sacerdote, entrega o seu único filho. Ela não convive com o filho, porque ela queria servir o reino. Como que ela serve? Doando o que ela tinha de melhor para o reino. E quem foi Samuel? Foi o grande profeta. Quem foi Samuel? Foi o homem que Deus levantou para mostrar quem seria o próximo rei de Israel, quando ele ungiu Davi como rei de Israel. Há um processo de doação. Irmãos, coisa extraordinária, a vida. Nós somos chamados para servir. Eu posso servir com o meu tempo, eu posso servir com os meus dons, eu posso servir com o meu dinheiro, eu posso servir com os meus talentos, eu posso servir de alguma forma.
E Deus espera isso da sua igreja, que é você e sou eu. Você, de uma forma ou outra, você pode servir a Deus. Quando lemos a história do apóstolo Paulo, é um outro exemplo marcante na palavra de Deus. Paulo tinha tudo para ser um homem de sucesso, ter um cargo valoroso em Roma, no famoso Império Romano, estar ao lado do homem mais poderoso daquela época, do grande reino, que era o Império Romano. Ter um cargo poderoso, se ajustar ali, ficar ali. Mas Paulo não fez essa opção. Paulo tinha tudo. Paulo era um homem capacitado, estudou aos pés de Gamaliel, o maior mestre daquela época, um poliglota, um homem capacitado. Mas ele preferiu servir o reino, dar a sua própria vida. E que nós vemos e aprendemos de Paulo é que no inverno, Paulo, ele trabalhava na sua empresa, ele era construtor civil naquela época, ele fazia tendas. Naquela época o povo não morava em casas como hoje, edifícios como nós temos nossas casas, nossos apartamentos de tijolo, etc. Naquela época o povo morava em tendas. Ele fazia tendas e vendia tendas. E com o dinheiro com que ele vendia tendas, no verão, ele saía para as suas viagens missionárias. E que coisa maravilhosa. Esse texto fala muito ao nosso coração e vai falar ao seu coração. Texto de 2 Coríntios, quando nós encontramos esse ensino para a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, eu quero ler. 2 Coríntios 12, 15. Nós lemos assim. Eu de boa vontade, Paulo dizendo, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Mas aqui está a expressão, um homem que decidiu gastar a sua vida, as suas energias, a flor da sua idade, as habilidades que ele tinha, a competência que ele conseguiu alcançar, para servir o reino de Deus. Nós somos salvos para anunciar as boas novas. Nós somos salvos para darmos testemunho ousado. Nós somos salvos para servir o reino de Deus. Lídia, quando se converteu, e o texto de Atos 16, 14 e 15 nos ensina isso de maneira muito clara. Diz assim, certa mulher, Atos capítulo 16, versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a fazer isso. Irmãos, esta mulher era uma mulher rica, era uma empresária, que veio morar nessa cidade de Filipos. E ali ela começou a fazer, ela fazia roupa para os soldados do Império Romano. Ela é uma mulher de sucesso, se converteu. Ela abriu a casa dela para ser o lugar daqueles que serviam ao Senhor. Quando nós estamos no reino, irmãos, o que é nosso é do reino. Quando a Igreja Presbiteriana Central teve início aqui em 1936, falando nisso, dia 19 agora, vendo Emerson, mas dia 19 vai ser o aniversário da nossa igreja, próximo domingo, aniversário da nossa igreja aqui, 84 anos. O seu Pedro veio para Londrina, atrás das casas, das terras maravilhosas do norte do Paraná. Ele era um irmão, ele veio para começar a vida aqui. Ele comprou uma casa pequena, tinha uma cozinha pequena, uma sala e um quarto. E começaram a chegar outras pessoas cristãs, e era o começo da cidade de Londrina, nós nascemos com a cidade de Londrina. E ele convidou as pessoas para começar a ir à sua casa. E ele abriu a sua casa para os irmãos. E ele falou com a mulher dele, chamava-se Olívia.
Olívia, a sala está pequena. Eu vou tirar essa parede que separa a cozinha da sala. E nós vamos colocar bancos de madeira, de tábuas, de peroba, em cima de caixotes ou latas de querosene. E aqui vamos começar a igreja. E durante muito tempo, a igreja, a nossa igreja, essa igreja que nós amamos e servimos, e agora fazem 36 anos que eu estou servindo essa igreja, nasceu com alguém que decidiu servir o reino de Deus. E começou aí, pessoas começaram a chegar, eles começaram a chamar outras pessoas, começaram a ensinar a Bíblia, ali eles liam a Bíblia, ali eles cantavam, ali eles oravam, e aquela casa foi um grande lar de paz, e as pessoas se converteram ali, e daí ficou tão pequeno que tiveram que ir para um lugar maior, e assim nasceu a Igreja Presbiteriana Central. São aqueles que têm no coração, são chamados, creem em Jesus Cristo. Por que eles são salvos? Para que eles são salvos? Para servir o reino de Deus. Irmãos, eu quero caminhando, encerrando esta palavra nessa noite. Nós vivemos no meio de pessoas. Hoje as pessoas são ganhas através dos relacionamentos. E nós temos que ganhar os nossos amigos, nós cristãos, através dos nossos relacionamentos, transparentes, leais e de amor. Segundo lugar, nós temos que pensar que nós podemos atrair pessoas. Há na verdade uma confluência no nosso relacionamento. Nesse nosso relacionamento nós não podemos ser pessoas legalistas, mas nós precisamos de ser pessoas amadas. Vamos valorizar os princípios que são importantes e geram na vida das pessoas o impacto. As pessoas querem conviver com gente que possa somar na vida delas. Nós temos que aprender o que nós vimos aqui, o que é doação, uma autodoação. Talvez quando você se engaja a alguma coisa, como o quilo do amor do bem que vem, quando você chama alguém para o lar de paz, quando você chama alguém para visitar uma pessoa e levar alguma coisa porque ela está passando fome, quando você socorre alguém que precisa de um remédio ou tratamento, isso vai ter um impacto maior na vida dela do que você querer empurrar a goela a sua religião. Essa doação, ela, juntamente com as pessoas que estão ao nosso redor, é o caminho para que nós possamos fazer o nome de Jesus, o precioso nome de Jesus, impactante na vida de todos. Em último lugar, o que a Bíblia chama do querigma, é a proclamação. Proclamação. O querigma, quando eu proclamo de duas formas: com a maneira como eu vivo e com as palavras doces e amáveis que eu possa dizer a uma pessoa. Proclamar os grandes feitos de Deus, reconhecer que esse mundo perfeito e maravilhoso foi criado por Deus. Agora à tarde estava no meu quarto e um passarinho pousou na janela do banheiro e começou a cantar, mas cantava lindo demais. Lindo demais. Quem criou esse pássaro? Canta tão lindo. Alguém que criou, o grande Criador. E lá estava Jesus também. Sabe, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: essa é a sua oportunidade. Meu irmão, presta atenção. Você tem oportunidade. Quando estamos falando nesse tema extraordinário daquilo que nós cremos, essa é a sua oportunidade. Sabe por quê? Porque pessoas ao nosso redor aguardam por uma ação, uma ação de cada um de nós. Quem sabe essa semana você vai impactar alguém com a sua vida e com o seu coração.